Gente, essa é a nossa terceira aula do tema de adoração, introdução à adoração como estilo de vida. E nós terminamos na última aula, a gente falou que a adoração é um estilo de vida, não importa o que você adora. A gente falou que a adoração ela tem a ver com algo que molda o nosso caráter, com hábitos na nossa vida. Se nós somos adoradores é porque nós temos o hábito de adorar. Então, hoje eu quero falar com você, e eu quero que você abra aí comigo no Salmo 115, é que esse relacionamento que nós temos com Deus. Nós primeiro falamos sobre criados para comunhão, depois nós falamos que a adoração é um estilo de vida, e hoje nós vamos ver que esse hábito de nós termos comunhão com Deus, ele nos molda, ele nos faz parecer mais com Jesus. As Escrituras claramente nos mostram que nós nos tornamos o que nós adoramos. E no Salmo 115, a partir do verso 4 até o verso 8, diz lá, prata e ouro são os ídolos deles. Lembra que a gente falou que a adoração fala de atribuição de valor? Essa palavra ídolos, ela vem de uma raiz no hebraico que significa algo sem valor. É algo sem valor, mas que os homens acabam atribuindo valor àquilo. Então nós estamos nessa nossa jornada, nessa nossa comunhão com Deus, crescendo em atribuir valor àquele a quem nós nos juntamos. Atribuímos valor àquele a quem nós temos intimidade. E é isso que o Salmo 115 está falando. Prata e ouro são ídolos deles. Obra das mãos dos homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. E é interessante essa palavra tornar-se, porque tornar-se é um processo. Veja, nós nos tornamos o que adoramos. Se nós estamos mantendo comunhão com Deus e fazendo disso o nosso estilo de vida, nós estamos nos tornando. Nós abrimos a porta para um processo sobrenatural, para que o céu invada a terra e o céu invada o nosso coração, e não apenas invada o nosso coração, mas ele possa trazer luz à situação de nós estamos vivendo. E não somente luz àquilo que nós estamos vivendo, mas no nosso próprio caráter, na nossa própria personalidade, para que a gente se pareça mais com Jesus. O propósito da comunhão, o propósito primário da comunhão, não é apenas com que nós façamos igual a Jesus, é para que nós nos tornemos como Ele é. A Bíblia diz lá em João que assim como Ele é, nessa terra, nós também somos. Como? No processo de nós nos tornarmos semelhante a Ele. A adoração fala de nós nos tornarmos semelhante a Ele. Então, gente, o objeto da nossa adoração nos transforma. O que nós estamos atribuindo valor? Aquilo ao que eu atribuo valor, eu acabo me tornando mais semelhante. O perfil de cada adorador é um reflexo da nossa adoração. É um reflexo daquilo que nós estamos tendo comunhão com aquilo, né? Aqueles que adoram ídolos se tornam como eles. E aqueles que adoram a Deus se tornam como Deus é. Deus é Espírito. Olha só o que diz lá João capítulo 4. Deus é Espírito. Nós já falamos sobre isso. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Ou seja, olha só que interessante, gente. Quanto mais nós adoramos a Deus, quanto mais nós valorizamos a Deus, quanto mais nós conhecemos quem Deus é, mais nós conhecemos quem nós somos. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lembra lá na nossa primeira aula desse tópico? Nós falamos sobre Deus nos criar à imagem e semelhança. E quanto mais nós adoramos a Ele, mais nós parecemos com Ele. Ei, presta atenção nisso. Mais nós nos tornamos conscientes da nossa natureza transformada. Porque a nossa natureza transformada, pensa nisso, a nossa natureza transformada não foca em nós mesmos. A nossa natureza transformada foca nele.
Porque a nossa identidade está nele. Falar sobre adoração é falar de uma identidade que nós temos nele. É falar de filhos que podem adorar e não mais de escravos. Filhos que têm a natureza divina. Filhos que têm em si uma consciência, porque eles têm intimidade e comunhão com aquele que os criou. Se Deus nos criou e colocou em nós a sua natureza, nós podemos ser conscientes do ambiente espiritual. Eu estou aqui, você está aí na sua casa, onde quer que você esteja, e você pode estar consciente de que Deus está presente nesse lugar. Talvez seja uma das coisas mais poderosas da adoração. É que eu e você nos tornamos conscientes daquele a quem nós adoramos. E quando nós nos tornamos conscientes daquele a quem nós adoramos, nós nos tornamos conscientes de um mundo que é maior do que esse mundo natural. Como diz lá em Hebreus, que nós sabemos que o mundo espiritual criou o mundo natural. E é dessa maneira quando a gente começa a focar nele, quando a gente começa a focar na palavra dele, quando tudo ao nosso redor começa a apontar para Deus, é que as coisas naturais vão perdendo o seu valor. E tudo aquilo que é divino vai ganhando valor. É nesse momento quando a gente pode dizer que, apesar das circunstâncias, apesar de uma enfermidade tentando bater na nossa porta, eu e você somos curados. Por que nós podemos declarar isso? Porque a dimensão espiritual é maior do que a dimensão natural. Aquilo que nós cremos deve ser maior do que aquilo que nós vemos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Por que o apóstolo Paulo podia dizer algo? Porque ele tinha comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela faz a gente abrir os sentidos sobrenaturais. Muitas vezes nós temos tanta comunhão com as coisas do mundo que isso fecha os nossos olhos espirituais para as coisas sobrenaturais. Mas a adoração, ela coloca os nossos olhos nas coisas sobrenaturais. A adoração verdadeira. Né? Jesus fala de adoração verdadeira, a verdadeira adoração. E quanto mais nós colocamos a nossa atenção em quem Deus é, como tudo o que importa é Ele, então eu abro mão da minha personalidade, eu abro mão daquilo que eu acho que eu tenho que fazer, daquilo que eu acho que eu tenho que ser, para aquilo que Ele é. Então a adoração, ela começa a nos transformar. 2 Coríntios capítulo 3 vai trazer essa realidade também. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, olha só. Diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, está falando dessa consciência. O Espírito aqui no verso 17 fala de uma liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade de nós vivermos conscientes da presença de Deus, de quem Deus é, conscientes de nós podermos experimentar a presença de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo que habita em nós hoje. O Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, nos traz a consciência daquilo que é divino. E somente através da comunhão com Deus é que nós podemos ter essa consciência dessa ligação com Deus. E aí no verso 18 ele vai dizer, então, todos nós, com o rosto desvendado, com a nossa consciência aberta do mundo sobrenatural, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória. Veja aqui que não diz que nós somos transformados de pecadores para alguém que é glorioso, para alguém que experimenta da glória de Deus. Está falando que nós somos transformados, nós contemplamos Ele, e nós somos transformados de um nível de glória para um nível maior de glória. E qual é esse nível de glória? A própria imagem de Deus. Somos transformados cada vez mais. Ei, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então nós somos transformados, quanto mais nós nos abrimos para Deus, nesse relacionamento nós somos o quê? Transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, gente, para a gente terminar,
qualquer coisa que ocupe o nosso pensamento, a nossa atenção, o nosso tempo e a nossa energia mais do que Deus, tem o potencial de nos fazer parecer menos com Deus. Isso não está querendo dizer que você tem que gastar menos tempo, ou menos energia no seu trabalho, ou menos tempo com a sua família, ou que você não possa pensar nas coisas desse mundo. Mas você lembra lá de Filipenses que Paulo vai nos dar a orientação. Gente, se você quer gastar o tempo pensando em alguma coisa, pensa nas coisas lá do alto. É muito melhor. Gasta mais tempo pensando nas coisas do alto. Gasta mais energia servindo a Deus. Gasta mais da sua atenção naquilo que Deus tem feito. Salmo 119 vai falar, Salmo 139 vai falar sobre isso. Olha a criação fala de Deus, a criação conta uma história divina. Então gasta o teu tempo com isso. Por quê? Porque quanto mais nós pensamos em Deus, quanto mais nós gastamos tempo com Deus, quanto mais nós gastamos da nossa energia com Deus, mais parecido com Ele nós vamos ficar. Mas qualquer coisa que ocupe o nosso pensamento, atenção, tempo e energia, mais do que Deus, tem o potencial de nos fazer parecer menos com Deus. Então nessa nossa aula de hoje, nessa nossa lição de hoje, nós estamos falando que a adoração, ela nos transforma. Quanto mais tempo com Deus, com a sua palavra, quanto mais tempo em devoção a Deus, mais parecido com Ele nós vamos ficar. E esse é o objetivo da nossa comunhão com Deus, nos parecermos mais com Ele. Tá bom? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, a gente se vê na nossa próxima aula.